Olá, seja bem-vindo ao canal Mente em Foco com o Dr. Elenival R. Costa. Nós temos como objetivo hoje tratar um assunto de suma importância, que é sobre o recalque no campo do narcisista e o narcisista no recalque. Nós temos como foco a nossa minissérie o impacto psicológico do perdão social, que com certeza vai nos ajudar a entender bastante essa ideia. Nós temos um texto sagrado na Bíblia, no livro segundo escreveu o Dr. Lucas, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, no capítulo exatamente 15, versículo 17, a parte A, que diz: e caindo em si. E caindo em si. Esse cair em si está falando do filho pródigo, que Jesus narrou sobre esta possível parábola, expressando o conteúdo dela, fazendo uma reflexão simbólica de comportamentos. Neste rapaz aí que caindo em si, o filho pródigo, ele é aquele filho que tem tudo na sua casa, tudo de bom. O seu pai, um homem muito abastado financeiramente, tinha também um outro irmão, e ele por si entende que não deveria de forma alguma permanecer na casa do pai. O que o texto diz é que ele foi até o pai e disse: pai, eu quero a parte que me pertence dos meus bens. E o pai dará a ele o bem que pertence. E ele sai dissolutamente, segundo o texto, e ele gasta tudo que tem. Mas chega uma hora que o texto no capítulo 15 e o versículo 17, a parte A diz: e caindo em si. Esse cair em si, ele revela um mundo obscuro, o chamado um recalque. Uma pessoa que concentrou os seus pensamentos em um recalquismo psicológico. E esse recalquismo deste jovem fez com que ele procurasse o pai e pedisse o bem que, segundo ele, pertencia a ele. Mas o caindo em si é o que o texto revela, que houve um pensamento interno, que existia um objetivo interno, um propósito interno, até que ele interpretou esse pensamento, e o texto diz: e caindo em si. Marca isso, porque vai servir de ponte lá na frente para a gente refletir melhor. Vejamos que na tradição psicanalítica, o recalque é entendido como um mecanismo de defesa que exclui da consciência conteúdo considerado ou considerados inaceitáveis, mas que continuam a atuar de forma inconsciente. Veja que o recalque é visto como um mecanismo de defesa que exclui do inconsciente conteúdo considerado inaceitável, mas que continuam atuando de forma inconsciente. Em 1915, Freud afirma que o recalque não elimina o desejo, mas mantém ativo no inconsciente. Retornando sobre forma disfarçada, como sintomas
lapso ou obsessões. Ou seja, esses pensamentos, eles retornam como forma disfarçada, como sintomas, como lapso e obsessões ou obsessões. Para Lacan, em 1964, ele amplia essa visão ao situar o recalque na estrutura da linguagem e no desejo do outro. Mostra que o sujeito não recalca apenas conteúdos internos, mas também aquilo que não pode simbolizar plenamente. Ou seja, o recalque, ele tem como finalidade, de forma obscura, obsessiva, trazer sentimentos, palavras, atitudes, comportamentos simbolicamente. Lembra do texto lá atrás, de Lucas, capítulo 15, versículo 17, a parte A? E caindo em si, marque isso aí. Nós temos agora aqui, chamamos de o recalque e seus efeitos. O recalque e seus efeitos. Observe, o recalque não é estático. O recalque não é estático. Ele se reajusta continuamente, mudando intenções e comportamentos a cada experiência de frustração ou negação. A cada experiência de frustração ou negação. Novas formas de repreensão surgem e com elas manifestações indiretas que se expressam em obsessões, compulsões ou atitudes de sabotagem. Uma pessoa que ela é sabotada no seu campo chamado recalque, ela tende a proteger esse recalque sabotando outras pessoas. E nesse campo do recalque, sabotismo, essa pessoa interage de uma forma tão terrível que ela consegue desenvolver elementos invisíveis, que são a vingança, que se manifesta como resposta ao que lhe foi negado. Número 2, o medo, que é da perda ou da exposição da sua fragilidade. Terceiro, o ódio, que é a energia deslocada contra o outro. Quarto, a histeria da possível perda, marcada por exageros emocionais. Quinto, a busca pelo controle emocional, que se converte em tentativa de controlar os demais à sua volta. Veja que esse campo do recalque, ele tem uma ligação com o chamado fator narcisista. Porque o narcisista, ele não está preocupado com o efeito do outro. Ele está preocupado consigo mesmo. E o propósito dele é exatamente manifestar a outras pessoas as suas intenções de forma obscura, chamando a atenção para o seu propósito pessoal ou oferecendo positividades, mas na verdade no final da história o único beneficiado é o narcisista. Já viu aquele patrão que muitas das vezes oferece em uma equipe pontos positivos para ter algum benefício?
mas que na verdade o único que é beneficiado no final da história é ele, porque a equipe começa a brigar entre si para se manter no poder, para representar ao seu próprio chefe, que tem capacidade de evoluir, de conquistar objetivos, de manter metas. E toda equipe que trabalha em cima de metas, elas desconsideram as outras, porque o pensamento narcisista é exatamente se opor ao projeto do equilíbrio, porque a visão é egocêntrica, está interligado unicamente a esta pessoa, chamado o narcisista no campo do recalque. Nós temos aqui o narcisista, em algum momento no campo do recalque, desenvolve não apenas novos recalques, mas também sentimentos que revelam uma personalidade em constante sobreposição. Ele utiliza seus semelhantes como sustentação produtiva para alcançar objetivos pessoais, buscando indivíduos apenas para sustentá-lo e nunca para promovê-los. Se sustenta. Seu ego ou o ego do narcisista não se limita a se proteger, mas sobretudo a manter o controle das mentes que acreditam estar caminhando em direção aos próprios objetivos. Philaine, faça exatamente como estou mandando. Não discuta, apenas obedeça. Terrível isso aqui. Sejam eles profissionais, religiosos, acadêmicos ou administrativos, o essencial é que o binômico recalque X narcisista esteja sempre sendo venerado por pessoas que, mesmo possuindo capacidade de serem muito mais que ele jamais poderia ser, permanece aos pés admirando suas fantasias. Grava bastante isso aí, porque o narcisista no campo do recalque, observe, o recalque ao negar e ocultar desejos, e o narcisista ao transformar o outro em objeto de satisfação, converge em práticas que ocorrem em projetos de vida e vocações. A manipulação psicossocial nesse sentido não é apenas um fenômeno individual, mas coletivo. Ela mina trajetórias, desestrutura também comunidades e perpetua relações de dominação. Conclusão: Freud nos mostra que o recalque é inevitável na constituição do sujeito, enquanto Lacan o situa na estrutura da linguagem e no desejo do outro. O narcisista, por sua vez, cristaliza esse processo em uma imagem idealizada que precisa ser constantemente alimentado pela admiração externa. Porém, para mim, o recalque e o narcisista não são apenas mecanismo psíquico, mas estratégia de manipulação social capaz de sabotar vidas acadêmicas, religiosas e profissionais. São forças que, ao mesmo tempo em que protegem o ego, aprisionam o sujeito e destrói o potencial dos outros. Essa questão aqui, ela é fatal. Veja que, voltando para fecharmos o nosso vídeo, veja que
A situação de Lucas, quando apresenta, na verdade, a situação do filho pródigo, Lucas, o escritor, nesse capítulo 15, no versículo 17, a parte A, e caindo-se em si, é uma realidade do campo do recalque. Porque ele guardou um sentimento no coração dele que nem o pai dele entendeu, mas deu bem para ele. No campo do recalque dele, o que ele queria era apenas destruir o bem alheio. Mas ele queria se satisfazer com a destruição. Não se diz que ele tentou construir uma cidade, não se diz que ele tentou criar um elo com pessoas boas. Pelo contrário, ele ostentou estar no controle da situação. E nesse campo voltado do recalquismo, na unidade com o narcisista, o controle obsessivo, a vantagem, o desejo de ser visto perante as pessoas, apresentar que tinha bem suficiente para subordinar outras pessoas e gastar com pessoas que não faziam parte daquele contexto que ele rejeitava. E lá na frente ele caindo-se em si. Veja que o texto vai dizer o seguinte: caindo-se em si. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Gente, é de doer no coração essa mensagem. No versículo 18, eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos seus trabalhadores. Ele caiu em si. Mas será que você já conseguiu cair em si? Já conseguiu olhar que esse gasto que você faz desnecessário está ligado a um recalque? Quantas pessoas que não têm controle financeiro, que vai comprar coisas que não deveria comprar, que se endivida constantemente sem necessidade. Pessoas, muitas das vezes, muito bem resolvidas no campo espiritual, religioso, mas no campo do chamado investimento, equilíbrio financeiro, é uma pessoa desequilibrada socialmente, mal vista como um compra e não paga, mal vista como alguém que faz compromissos e não pode cumprir, porque o transtorno compulsivo obsessivo por controle, ou para se demonstrar que está no controle ou que está acima da média, faz com que às vezes compre um carro que não pode pagar, está endividado, compra uma casa que não pode comprar, ganha 1.800, aluga uma casa de 1.200, sabe? É um recalque da falta que, em vez de trazer equilíbrio, trouxe um transtorno compulsivo obsessivo para uma ostentação de que está por cima e não por baixo. Para e analisa se esse caso não está à sua volta ou se não está acontecendo com você. Obrigado por estar conosco até o final desse vídeo. Está no canal Mente em Foco com o Dr. Linival R. Costa, na minissérie O Impacto Psicológico do Perdão Social. Essa é a nossa segunda parte do nosso vídeo, falando sobre o recalque e o campo do narcisista.